de hoje é eliminação de jogador. Eu não sei se pegou o comecinho, porque o Google o Hangouts fez plim 2 vezes para mim. Então eu não sei se vocês pegaram o comecinho. Vou falar de novo então. Voz da Terra 188, é o tema de hoje, eliminação de jogador, e eu estou com o Fabiano Chicago Sacol, do Chicago World, no Chicago Realm. Como é que chama o seu site? Você nunca lembra. O meu site é um buraco, mas... Olá, gurizada, tudo bom? Meu site é feito para mim colocar matéria lá para ninguém ler. É só para mim guardar minhas coisas lá mesmo. Eu tô com Por Baixo do Tabuleiro, que é o podcast que está parado, e agora vai começar de novo, graças a Deus, assim que acabar a campanha da Calango Analógico, que acho que termina já no comecinho agora de setembro. Que campanha é essa? A Calango Analógico fez, no World RPG Fest, ela anunciou a programação dela para 2014, que eles vão lançar 4 jogos, apresentaram os projetos dos jogos, e mostraram um videozinho de cada jogo, da ideia, o conceito de cada jogo, e pediu ajuda da participação do público. O jogo mais votado vai ser o primeiro a ser lançado. Os outros vão indo na sequência de acordo com os votos. Ah, interessante. E o seu é um desses? O meu é um desses. O primeiro projeto é o chamado A Última Fortaleza, que é um jogo cooperativo e competitivo ao mesmo tempo. Vocês jogam como monstros, os últimos monstros do planeta, tentando sobreviver às forças do bem, encarcerados numa fortaleza. É baseado naquele filme do Robert Redford, não? Não, graças a Deus não. Eu baseei muito ele. Acho que a base dele é bastante parecida com Castle Panic, que a gente vai falar um pouquinho hoje, só que ele é bem mais complexo. Castle Panic é um jogo bem light, e A Última Fortaleza está sendo assim, ó. Ficando bem diferente de um Castle Panic da vida. Ele é um Tower Defense, mas ele é muito mais complexo. Saquei. Eu não tenho nenhum Tower Defense. Tá faltando. 2 coisas que eu não tenho na minha coleção. São jogos de zumbis. Todo mundo fala que o mercado tá saturado, eu não tenho nenhum, e Tower Defense. Pra você ter ideia, a gente tava falando sobre isso em off, né? Eu comecei a comprar esses board games importados. Sempre fui um jogador de jogos de tabuleiro desde criança. Sempre joguei Jogo da Vida, Scotland Yard, Detetive, War. Só não gostava de Banco Imobiliário. Bom, não gosto até hoje de Banco Imobiliário. Mas foi só muito recentemente que eu comecei a comprar meus jogos. Eu tinha um amigo aqui em Franco, em Ribeirão Preto, que tinha. Então a gente ia jogar na casa dele, porque que eu comprar, né? Caro esses jogos importados. Aí ele se mudou, foi embora pra Argentina. Eu tive que começar a comprar. Então eu comecei em 2011 com Arkham Horror. Você também começou Isso, também começou com Arkham Horror, né? Sim, em 2007. O jogo foi lançado em 2005, e eu me lembro que eu vi uma notícia na internet e falei, cara, que jogo massa, mas eu nunca vou poder comprar um jogo assim. Caro, importação e tudo mais. Aí passou 1 ano, passou 2, eu me mudei aqui para Dourados, comecei a juntar um dinheiro e falei, quer saber, tá na hora de eu começar a comprar coisas para mim, para me satisfazer. E aí começou o vício, né? Já comprei Arkham Horror junto com Betrayal of the House on the Hill ao mesmo tempo, e aí só foi. Não sei se você sabe, mas a Amazon ela é notória por não mandar muita coisa pro Brasil, né? E eles começaram recentemente a selecionar alguns board games que eles mandam pro Brasil. A Amazon tem alguns board games que mandam, eles me mandaram uma lista assim, ó. Board games que enviamos para o seu país. E aí tinha Agrícola, Small World, que mais? Tinha um outro na lista lá que eu tenho uma. Todo mundo, né, tem aquela wishlist, né? Jogos que um dia você vai comprar. Tinha uns jogos lá assim, acho que o Dungeon Pets, que é meio que no mesmo universo de Dungeon Lords, né, nunca sei falar o nome dele, Vlada Tchevatl. Eu não consigo decorar o nome desse povo, cara, é complicado demais. Eu lembro só que eu sou apaixonado pelo trabalho dele. Bom, o tema de hoje é eliminação de jogador. Nós vamos falar um monte de nomes de gente alemão, né, de pessoas alemães. Acho que eu errei 2 vezes, é gente alemã e pessoas alemãs. Vou deixar os nomes pra te falar, tá? Senão eu vou apanhar que nem um cachorro. Eu olhei na Wikipédia pra ver como é que fala o nome do criador do... ele fez o Through the Desert, o Senhor dos Anéis, o nome dele é Rainer Knizia. Rainer Knizia? É o único que eu sei. E é assim que se pronuncia? É Rainer, e o nome é Knizia, com K mesmo, Knizia. Achava que se pronunciava Knizia, só. Não, falo K. Então vamos começar então. O tema hoje então é... Vamos tratar de uma coisa que hoje em dia não acontece muito, né? Não é muito comum você ter eliminação de jogador. Uma coisa que era super comum antigamente, o War, por exemplo, eu adoro falar que não importa quantas pessoas você começa a jogar War, depois de 15 minutos tem 3 pessoas jogando. As outras 3, outros 2, o quarto cara, eles
são eliminados. E vão jogar videogame enquanto você passa mais 3 horas jogando War. Isso com o tempo, isso é uma das características típicas do Ameritrash, né? A eliminação de jogador. Mas de uns euros que não tem, que tem eliminação. Não tem eliminação e não tem interação entre os jogadores também, né? Mas tá mudando, tá mudando. Hoje você não tem mais isso, você não tem essa grande diferencial. Você tem jogos que. É difícil um jogo que é puro uma coisa só. Os jogos de maior sucesso eles tendem a ser misturados mesmo, né? Um pouco, um elemento de tudo. Mas de tempos em tempos você vê aí um jogo sendo lançado, ou tem algum jogo mais antigo de muito sucesso, que tem essa coisa horrível, que é a eliminação de jogador. A maior parte dos jogos, e nós tratamos disso uma vez, eu realmente não me lembro onde, nós falamos sobre isso. Maneiras como alguns jogos fazem para lidar com a eliminação de jogador. Eu acho que foi no episódio sobre morte de personagem. Eu acho que foi isso que a gente conversou, realmente. E você tem, por exemplo, o Arkham Horror tem 16 personagens, mas jogam no máximo 8 pessoas, e ninguém joga com 8 pessoas, você joga 4, 5 pessoas, 6 pessoas. Se bem que uma vez eu joguei com 7 pessoas. É uma experiência diferente, porque sai monstro a dar com pau, cara. Você puxa 2 monstros da sacolinha a partir de 5 jogadores. Então foi muito louco. E você morre, você volta. Morre e volta. Tem um jeito de morrer, que é no finalzinho do jogo, que tipo assim, se o grande antigo já acordou, e se você morrer ali, dá mais 5 minutos, o jogo acaba, você tem que esperar muito. Ou durante o jogo, se eu acho que você perde. Você está em outro mundo, né, e você perde vitalidade e sanidade ao mesmo tempo, aí você é devorado. Mas você simplesmente pega outro personagem da caixa e continua jogando. Alguns jogos, porém, não fazem isso. Eles têm contido neles, de propósito, mecânica de eliminação de jogador. E os manuais, hoje em dia, eles chegam a avisar, né, olha, tem eliminação de jogador nesse jogo. Então, vamos selecionar. Boa sorte, então, né? Jogar aí. Boa sorte. E alguns jogos você espera que tenha mesmo, né? Nós vamos falar sobre alguns jogos que tem eliminação de jogador, se isso é legal, se só atrapalha o jogo. Vamos dar nossa opinião aqui, né, sobre os jogos. Se eu conhecer os jogos que o Fabiano vai falar, ele conhece todos os jogos dos quais eu vou falar, e tem pelo menos um jogo aqui que eu fiz uma house rule para modificar a eliminação de jogador, que é muito raro, eu costumo não alterar os meus jogos, seja RPG, seja board game. Eu vou começar com este aqui, que é o meu jogo mais recente, que é o Lord of the Rings, do... Como é que fala o nome dele? Raina Knizia. Essa edição minha é a da Silverline, da Fantasy Flight Games, então a caixa é menor, não vem as miniaturas de plástico, vem de papel, com a cara do Arkham Horror, e eles deram uma atualizada na carinha do jogo, né, melhoraram um pouquinho os gráficos, deram as cartinhas mais novas, mas é o mesmo jogo, em essência, o mesmo jogo. Nesse jogo é um jogo cooperativo. Nós vamos começar, são 2 blocos do episódio de hoje. Primeiro nós vamos falar sobre jogos cooperativos que tem eliminação de jogador, e depois nós vamos falar de jogos competitivos que tem eliminação de jogador. No Senhor dos Anéis é um jogo cooperativo, de 1 a 5 jogadores, apesar de que o jogo não recomenda, está escrito de 2 a 5 jogadores, mas você consegue jogar com o jogador. É fácil controlar 2 personagens. Então é de 2 a 5 jogadores, e é um jogo rápido, e é a cara dos jogos do Knizia, ou seja... O tema, você vê que foi pensado muito depois da mecânica. O Knizia parece que faz isso, né? Ele faz uma mecânica maneira e depois ele fala assim, puta merda, não coloquei temática nesse jogo, né? Aí alguém fala, não vamos colocar os Vingadores. Não, vamos colocar Senhor dos Anéis, né? Tanto faz. E é um jogo bem difícil, foi um dos primeiros jogos, foi um dos jogos que me introduziu ao mundo dos board games importados, tipo assim, coisas além dos joguinhos da Hasbro que tinha no Brasil. Foi o Arkham Horror, o Shadowhunters e esse, Lord of the Rings. Esse chamam só The Lord of the Rings. Depois saíram outros, né? The Confrontation, The Card Game, Nazgûl, né? Tem vários outros, mas esse chama só The Lord of the Rings. Então, você tem um track assim em cima, né? Como é que chamaria isso? Uma pista? Então tá, uma pista em cima que vem vindo o Sauron de um lado e os hobbits do outro. Me indica o nível de corrupção dos hobbits, à medida que eles vão andando nessa pista, e indica o nível de percepção, né, de com a par de onde os hobbits estão, o Sauron está. Na pista de baixo estão os vários diferentes lugares em que os hobbits têm que passar. Se o Sauron topar com você, com o hobbit, esse cara está eliminado, ele foi morto. Se o hobbit for o carregador do anel, o jogo acaba. Né? Então geralmente você dá um jeito de, eu estou muito corrupto, você pega mais pecinha aí nessa pista, porque aí você vai ser o carregador do anel no próximo
na próxima, né, no próximo conflito. Então tem eliminação de jogador. O próprio manual fala assim, ó, o jogador que for eliminado, ele pode servir como consultor, né, como, inclusive a piada que minha mulher fez foi que, nossa, que legal, o Senhor dos Anéis, quando alguém morre, vira Star Wars, né, que você vira um fantasma azulado, assim, dando palpite. É basicamente isso, porque você, apesar de você poder discutir as cartas que cada jogador tem na mão, você não pode mostrar as cartas que você tem na mão. O jogador que está ali não fazendo nada, ele pode opinar, né, e eu, sinceramente, acho uma bosta a eliminação de jogador, porque se alguém morre, é porque o grupo não cooperou direito. Você não pensou à frente, vocês não calcularam muito bem o que aconteceu. Então, geralmente quando o jogador morre, está muito perto do jogo acabar. Mas a frustração já acontece antes. Você conhece esse jogo? O que você acha da eliminação de jogador desse jogo? Cara, eu não conheço esse jogo. Eu já ouvi falar muito dele, mas é um dos poucos que eu não conheço. Queria conhecer. Já vi várias vezes no Board Game Geek, já li bastante sobre ele, mas eu nunca joguei. Ó, ele tá barato, e como é da Fantasy Flight Games, tá no Book Depository. Eu paguei menos de $30. O Book Depository não tem envio não tem frete pro Brasil, né, como é Fantasy Flight Games tem livro, tem lá. Eu não sei se, tipo assim, você tem um histórico das coisas se perderem no correio, em direção a Dourados, né, no correio, né? Já foi, o meu Star Wars já foi 2 vezes pra cá que desapareceu. Mas eu vou fazer quando eu encerrar o Voz da Terra, eu vou passar a fazer vídeos só de board games, só de resenha de board games no YouTube, que eu faço de vez em quando, mas toma tempo pra caramba. Depois que eu cancelar, que eu encerrar esse ciclo com vozes, eu vou passar a fazer isso, fazer pelo menos um por mês. Esse aqui vai ser um dos primeiros que eu vou falar, então você vai conhecê-lo. Então assim, a eliminação de jogador, sinceramente, das poucas vezes que eu joguei que aconteceu, o jogo acabou 5 minutos depois. Não deu tempo do outro. Hã? Já tava na merda no final das contas. Porque o jogo o tempo todo tá te avisando assim, ó, se prepara, conversem antes de andar. Não, eu preciso andar aqui nessa pista porque eu tenho que pegar essa estrelinha aqui, porque se você não pega certos itens ao longo de cada um dos desafios, são 1, 2, 3, 4, né, conflitos, você é corrompido no final do jogo, tem que rolar. É típico o jogo da Fantasy Flight Games, em que o jogo te odeia e ele quer te ver. O jogo quer ganhar. O jogo acaba ganhando mais vezes. Esse jogo é um dos jogos que eu menos ganho. E o jogo. Joga com Sauron, não tem? Ou no a versão anterior. Sim, a versão anterior, que é uma caixa maior, é um jogo mais antigo, assim, em termos visuais, ele tem 3 expansões. Uma acrescenta 2 novos conflitos. Tem uma outra que você joga com Sauron, e tem uma terceira que acrescenta um tabuleiro extra de batalhas. Isso eu não sei como é que funciona. Mas um desses sim, você tem um jogador que joga com Sauron. E aí passa a ser ao mesmo tempo competitivo e cooperativo. Fica meio Mansions of Madness, né? Que tem eliminação. Então assim, das vezes em que teve eliminação de jogador, poucos minutos depois o jogo acabou, porque a gente estava cooperando mesmo, então não tinha como um jogador. Se você joga direito, não tem como o jogador ficar muito corrompido, porque o cara que está menos corrompido começa a tomar os danos, por assim dizer. A gente fala assim, não, você fica aí sem pegar esse negócio porque você tá né, bem puro ainda. Mas é um jogo que eu não recomendo para todo mundo. Você tem que gostar da experiência de jogar, você não pode gostar só de ganhar, porque você vai perder nesse jogo. Então, na prática, tem eliminação de jogador, mas quando o cara é eliminado, ele já morre. Né? O jogo já morre, o jogo já acaba, você começa outra partida. Mas tem, fazer o quê? Né? Acho que é um dos poucos do Knizia, que eu sei, é o único do Knizia que tem eliminação de jogador. Pro Samurai não tem, Through the Desert não tem. O que mais que é do Knizia? Como é que é o nome? Deu branco agora. Enfim. Você tem um jogo aí que eu não conheço, que você colocou na sua lista, né? Qual deles? Cooperativo. Pega o primeiro da sua lista aí, deixa eu ver, a lista aberta aqui. É o Zombicide. Zombicide é cooperativo e tem eliminação de jogador, então? Tem. Zombicide foi lançado agora pela Galápagos, em português. Não tá um preço caro, tá o preço padrão, que é $70 o jogo se tu vai encomendar de fora. Eu acho que eles estão cobrando 250, 230 reais, alguma coisa assim. Eu joguei no World RPG Fest, posso dizer que eu não gostei muito, porque ele é muito rolação de dado, randômica, vamos dizer assim. Mas o mesmo problema que eu acho no Last Night on Earth.
Só que ele tem uma mecânica... A ideia dele é muito boa. Tu joga com 6 personagens e morreu. Acabou. Vai pra casa, vai dormir, adeus. Vai tomar um refrigerante, porque não tem o que fazer. Uma das coisas que eu não gosto no jogo é que ele não tem um aumento de dificuldade de acordo com o número de jogadores. Se tem um jogador ou 6, a dificuldade é sempre a mesma. Porém, a parte legal dele é que tu vai jogar com 6, o ideal é tu joga com 6 de uma vez, e quando começa a apertar, o jogo mesmo te ensina, que diz o seguinte: o zumbi não faz dano em ti, tipo, tá eu e o Marcelo no mesmo local, vem um zumbi e ataca. Em quem ele faz dano? Em quem a gente escolher. Tu escolhe se sacrificar pelo grupo ou não. Então o pessoal vai se trocando, tu acha que tu pode tomar 2 de dano ou 3 de dano até morrer. Daí tu perde a arma na mão esquerda, depois perde a arma na mão direita e depois morre. E aí tu vai trabalhando com isso, o pessoal vai andando junto, primeiro toma um dano, depois o outro toma um dano, pra tentar segurar, mas normalmente morre um. Morre um ou dois, assim, ó, brincando perto do final do jogo, porque o jogo começa a escalar com o tempo, não importa o número de players, mas ele vai escalando a dificuldade até que uma hora que fica quase impossível de tu jogar. Mas, assim, ó, mas é um jogo interessante. É um jogo interessante pro jogador que foi eliminado ficar em volta da mesa, sentado, vendo ou participando de alguma maneira, nem de forma passiva? Ou o cara pode sair e lavar a louça? O cara pode sair e lavar a louça, mas eu vejo que, pelo que eu vi nos jogos lá no World RPG Fest, o pessoal ficava em volta gritando pra ver se tiravam 6 no dado, pra ver se matava o zumbi de uma vez. Era uma gritaria só. Ficava torcendo junto, né? Porque afinal de contas, jogo cooperativo, tu ganha junto ou tu perde junto. Não tem outra opção. Aham. Bom, esse jogo tá pelo mesmo, como você falou, tá pelo mesmo preço de você comprar no eBay. Você compra no eBay com envio com rastreio. E eu não vi esse jogo, eu ouvi dizer que a qualidade do material tá idêntica. É o mesmo jogo, eles não baratearam o material como a Estrela fazia. Tanto até onde eu sei, o autor do jogo, ele tá morando aqui no Brasil. Ele casou com uma brasileira e ele tá junto com o pessoal da Galápagos e tá lançando e tá correndo atrás. Então, assim, ó, a qualidade... Zombicide tem uma qualidade excelente. Tu olha pro tabuleiro, tu enlouquece. É lindo. Lindo, lindo, lindo. Assim, ó. Eu queria comprar só por causa que é bonito, sabe? E agora dá vontade de... Hã? Agora vai vir a segunda expansão, que saiu no Kickstarter há um pouco tempo atrás. Deixa eu ver, eu acho que são 2 expansões que saíram. É uma do Shopping, que é uma expansão do primeiro jogo, e daí depois um outro box, que é como se fosse a terceira temporada do Walking Dead, que é no Presídio. Esse jogo estava fora de catálogo no site da Galápagos, mas eles avisaram no Encontro Nacional de RPG que eles iam reeditar o jogo, que iam fazer mais... Perdeu praticamente tudo, já não tinha mais... Acho que passou um meio mês depois que liberou as vendas, já não tinha mais. Eles levaram as últimas caixas no Encontro Internacional da RPG e no World RPG Fest. E venderam tudo. Fantástico, fantástico. É bom ter mais editor assim, trazendo jogos com a mesma qualidade. A Grow mesmo aprendeu a lição, né? Ela trouxe o Carcassonne sem modificação nenhuma. Deixa eu pegar mais um aqui. Esse aqui, ó. Witch of Salem. Esse eu não sei se você conhece, ele não é um jogo... Mayfair Games não tem jogos muito conhecidos. Você conhece esse aqui? Eu vi ele, eu achei interessante, mas ele tem tracking também, né? A gente já conversou sobre esse jogo. Ele não me atraiu por causa desse negócio de tracking, tipo, caminho direto, sabe? Ele me lembra muito Arkham Horror, só que ele é tipo linha reta. Vai do começo até o final por um caminho só. Da última vez que nós gravamos, eu não tinha esse jogo ainda, então você deve ter conversado com outra pessoa, não comigo. Witch of Salem é Arkham Horror da Fantasy Flight Games. Não tem outra maneira de descrever. Se você não conhece jogos da Fantasy Flight, nossa, que lespe gigante. Arkham Horror é da Fantasy Flight Games. Este aqui é o Arkham Horror da Mayfair Games. Se você conhece os jogos da Mayfair Games, você entende mais ou menos a cara. O Mayfair Games tem muito aqueles jogos históricos que é o mapa americano, né? Sabe, tipo Guerra Civil, que chama House Divided, tem aquele dos trenzinhos, a edição americana do Settlers of Catan é deles, Sheer Panic, são jogos mais familiares, não são jogos conhecidos por serem muito difíceis, muito complexos, nem muito caros. Então, Witch of Salem é o Arkham Horror da Mayfair Games. Então, tem o mesmo jeitão, mas com ilustrações completamente diferentes, o mapa completamente diferente, mas ele lembra a mecânica completamente diferente, porque tem um personagem, né, tem o Robert Craven, que é The Witch of Salem, tem um vilão, que é o Necron,
que tem um track, assim, que ele vai descendo. São duas ameaças. É um track do Necron, ele procurando abrir o caminho para outro mundo, para liberar um dos grandes antigos, e umas cartas em cima que você tem que ir revelando quem é o grande antigo que não está em R'lyeh. Você revela os 5 lá, e aí o sexto é o que está em R'lyeh. É um jogo bem mais rápido, para 2 a 4 jogadores. A mecânica dele, para adaptar o jogo, você vê que não é aquele tipo de jogo que foi feito para 4 jogadores e alguém falou assim, vamos ter que fazer uma mecânica para 2 jogadores. Não, o jogo foi pensado para 2, 3 e 4. E ele tem uns player aids, assim, sabe? É para 2 jogadores, você vai colocar a carta que diz uma coisa desse lado. Tá com 3 jogadores, então num round você vira a carta, sabe? Tá com 4 jogadores, você usa outro lado. É legal quando você não tá afim de passar 6 horas jogando Arkham Horror. A única coisa dele que eu não gosto é que por causa do Arkham Horror, cada personagem tem um poder especial, né? Cada personagem tem uma coisa que é só dele. No It of Salem não, os 4 personagens são iguaizinhos. Muda só o desenho, né? Você não tem nenhuma habilidade especial. Eu gosto muito da mecânica de fazer você andar, que você tem umas cartas que você joga onde você quer, e elas vão acabando, depois você tem que voltar na universidade para recarregar essas cartas. A não ser que tem uma que te leva para onde você quiser, mas você toma de sanidade. Então ele é bem diferente, assim. E ele tem eliminação de jogador. E inclusive o jogo, você está jogando 4 pessoas, aquela carta está ali dizendo que saem 2 monstros. Tem um jogador eliminado, a carta fala assim, agora você passa a virar a carta, para no round ter 1, no round ter 2, no round ter 1, no round ter 2. E o jogo só acaba, porque assim, você tem uma mecânica que você tem que ir atrás de certas runas para fechar. Tem uma mecânica assim, você tem que ter um cara lá em R'lyeh, fazendo oin, assim, pro Cthulhu não levantar, o que quer que seja o monstro que esteja lá, enquanto pelo menos mais um jogador tá lá na universidade tentando fechar o portal. E você tem que pegar das runas corretas. Aqui tem uma parte que você tem que olhar a runa assim, em segredo. Então, se sobrar só um jogador, o jogo acaba imediatamente. Então você pode começar com 4, mas vai acabar só com 2 jogadores. Mas não tem jeito, tem eliminação de jogador. E é muito comum eu ser o jogador eliminado nesse jogo. Quase todas as vezes que nós jogamos, eu sou o primeiro cara. Não sei, acho que porque eu corro mais riscos, sabe? Mas assim, como o jogo é rápido, ele é dinâmico, e é interessante, e o jogo é nervoso, que nem todo jogo que tem a temática Lovecraftiana, né? Você pode ficar ali, inclusive, dando palpite para os outros jogadores. Então, tem eliminação de jogador, mas fica sendo divertido você olhar, né? É legalzinho. É mais suave do que o Arkham Horror, assim. Mais family game. Ele é pra. Cadê a idade dele? 12 ou mais. O Arkham Horror é quanto ou mais? Acho que é 12 ou mais também. 12 ou mais. Mas não se compara, não, tá? É um jogo bem mais simples. Eu acho que esse 12 ou mais não é na realidade pela maturidade, é mais pra te poder pegar os conceitos e não comer as pecinhas. Enfiar a pecinha no nariz, né? Tem pecinhas que enfia no nariz. Qual que é o seu próximo aí da sua lista? Cara, eu tava olhando a minha lista agora enquanto tava falando e percebi que vários deles eu coloquei, mas coloquei assim, errado, porque não tem eliminação de player. São cooperativos, mas não tem eliminação de player. Então eu vou mostrar um dos primeiros jogos que eu comprei de novo pra vocês. Deixa eu pegar aqui na minha armarinha. Eu comprei ele. Eu não falar longe do microfone. Desculpa. Você tá falando longe do microfone, não tô ouvindo nada. Espera um segundinho aí. Só pegar o bichinho aqui. Cá. Betrayal at the House on the Hill. Esse é da Avalon Hill, que não existe mais, a Avalon Hill. Hoje, se eu não me engano, ela é da... Ela é um selo dentro da Hasbro. Selo dentro da Hasbro. Mas de vez em quando a Hasbro reedita jogos dela, jogos do catálogo da Avalon Hill, mas como Hasbro, não como Avalon Hill. O Betrayal at the House on the Hill, ele é interessante, porque vocês são os adolescentes típicos que entram numa casa abandonada. E o jogo é cooperativo desde o começo até descobrir quem vai ser o traidor. Quando tu chega em certas salas, tu vai liberando algumas cartas de itens especiais e tu rola uma quantidade de dados. Se der um número nos dados a mais do que o número de cartas que saíram, acho que é menos ou mais, alguma coisa assim, tu desperta uma história. O jogo já vem com 50 histórias, então tu cruza a sala que tu achou com o item que tu achou
e libera uma história nova, tipo, a primeira história é de uma múmia, a segunda história é do lobisomem, e é todo aquele filme B, sabe? Se tu viu A Casa na Colina, é aquilo. Tá? E o interessante dele é que enquanto não começou a história ainda, não libertou o traidor, ninguém morre. Teus atributos podem chegar no zero, então tu só fica paradinho no zero, mas tu continua jogando. Tu vai tendo chance para poder melhorar eles. Agora, quando começa a história, zerou um dos teus atributos, que tu tem 4, se um deles chega a 0, tchau, acabou o jogo. E eu acho ele muito sacana o jogo pelo seguinte, de vez em quando o cara que tá indo muito bem, melhor que todos, tá tendo mais sorte nas cartas que puxa, nos itens que pega, vira o traidor. A primeira coisa que ele faz é matar todo o resto assim, ó, sem perdão. E também acontece o contrário, o cara que é o piorzinho de todos vai lá e vira o traidor, os outros players vão lá e acabam com ele rapidinho. É que a mecânica do traidor, você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá, porque apareceu uma mensagem aqui do Hangout. Parece que você está digitando, então nós mutamos seu microfone, mas você está me ouvindo, enfim. Deve ter mutado só naquela hora. A mecânica do traidor é uma mecânica necessária para o jogo, né? O jogo muda quando... Porque na verdade você joga esperando que uma hora tem um traidor, né? E o legal também, quer dizer, o jogo eu acho que tá fora... Não tá fora do catálogo, foi relançado agora. Só que agora tá diferente, é outra caixa, a caixa é preta, se eu não me engano, e tem uma casa verde no fundo. Só que diz que a qualidade das cartinhas, que o jogo vem com cartas assim, ó, pra fazer a mansão, diz que a qualidade delas não é tão boa. Mas é assim, ó, é legal do jogo que todas as histórias tu acha no Board Game Geek em português. Então eu peguei, imprimi todas, fiz livrinhos, então dá pra jogar facilmente com qualquer tipo de pessoa. Ah, que legal. E aí, quando o cara é eliminado, geralmente acontece eliminação muito, porque assim, se o jogo tem eliminação de jogador, mas é no final do jogo, vai ter mais 10 minutos de jogo, não é um problema tão grande, eu acho. Ou nesse jogo dá pra você ser eliminado bem no começo. O jogo ele tem, como eu disse, tu tem que rolar um número de dados e tirar menos que... Eu não me lembro qual é a regra, acho que é menos que o número de cartas que saíram até agora, ou mais que o número de cartas que saiu até agora desse tipo de carta especial. De vez em quando, na primeira carta o cara já extrapola e já começa a caçada. Então, digamos que o jogo seja metade exploração da mansão e a outra metade a caçada mesmo, que é quando descobre o traidor e começa a história. Dependendo de quanto tempo demora cada uma, a caçada, por exemplo, já tive jogos que a gente explorou a mansão até não poder mais, gastamos todos os tais daí, liberou a caçada e a caçada durou 5 minutos. Porque todo mundo já sabia onde é que estavam os itens, foi lá, resolveu. Outros que estavam recém no comecinho do jogo, já saiu o traidor, já começou a balbúrdia, então os caras correndo dentro da casa e ficou tipo 40 minutos só na parte da caçada e deu 5 minutos de exploração. Então depende muito. Porque na parte da caçada tu morre. É facinho de morrer. Se o jogador que estiver jogando com o traidor souber jogar, tipo assim, ó, sem perdão, eu vou lá e vou te matar mesmo, vai buscar uma Coca-Cola que não tem mais o que fazer. Então é o tipo de jogo que é sempre bom você ter um videogame ligado na sala do lado, assim, pra... Rock Band com uma televisão bem grande pro cara fazer barulho ainda e não deixar os outros jogarem. E você acha que precisava? Você acha que era necessário ter eliminação de jogador? Porque é uma coisa que eu não comentei nem no Senhor dos Anéis, nem no Witch of Salem. Eu não consigo pensar numa maneira de, entre aspas, né, consertar a mecânica para não ter eliminação de jogador. Mas eu acho que talvez... Eu não gosto disso como punição, sabe? Eu não gosto de eliminação de jogador como punição. Eu gosto da ideia do Arkham Horror, que você só começa de novo sem equipamento nenhum, sabe? Eu não considero uma punição. Eu acho assim, ó, pro jogo ser, vamos ver como é que é, verossímil, ele precisa ter morte. Qual filme B que não vai ter morte? Entendi. No contexto do jogo, né, no contexto do tema, até tá certo. Precisa ter morte. Agora, se começasse com outro jogador na frente da casa, sei lá, eu acho que não ia ficar tão bom assim. Principalmente porque o cara já tá no começo do jogo. É diferente do Arkham Horror, por exemplo, que tu começa... De vez em quando vale mais a pena tu morrer e começar com um personagem novo, porque no Arkham Horror de vez em quando fica tão mal, com sanidade, com braço quebrado, com isso, com aquilo, que vale a pena tu pegar teu personagem, deixar ele morrer e pegar um novo que vale mais a pena. Nesse aqui não. Nesse aqui, se tu começar do zero, tu morre em 2 toques. Então a temática convida, né? O próximo jogo que eu tenho aqui que tem eliminação de jogador... Bom, eu não estou incluindo aqui jogos em que a eliminação de jogador encerra o jogo. Breath of Ashardalon, por exemplo, o grupo tem coletivamente 2 ou 3 Healing Surges, dependendo de como você estiver jogando, e se alguém morrer, o jogo acaba. Então não tem eliminação de jogador, por assim dizer, não nesse sentido
Pois é, que a gente tá... Por isso que eu errei na minha lista, que eu coloquei vários jogos assim. Age of Conan. Esse jogo tem uma animação de jogador que é bem engraçada. Esse aqui, que é de uma empresa italiana, né, chamada Nexus, mas a Fantasy Flight comprou. A Nexus não existe mais, né? A Nexus já morreu. E a Fantasy Flight comprou esse jogo, acho que um outro jogo do catálogo deles também, e reeditou em inglês. Engraçado que apesar de ser um jogo italiano, esse jogo é Ameritrash. Tipo assim, não é possível ser mais Ameritrash do que esse jogo, eu acho. Mas ele é cooperativo? Não, ele não é cooperativo. É verdade, a gente ia começar com os cooperativos, né? Pula direto para Arkham Horror, que todo mundo sabe que a gente vai falar só de Arkham Horror. Não, é que o Arkham Horror não tem a eliminação, né? Jogador, não tem eliminação de jogador, né? Eu coloquei na minha lista aqui o Forbidden Island, mas eu não lembro se um personagem morrer. Porque assim, tem sim. É possível, tem umas situações muitíssimo específicas que se um dos tiles, né, da ilha, uma das peças da ilha afunda, que você tá nela, você nada para a peça que está do lado. Mas se você está numa parte isolada e aí sei lá, não tem tiles à sua volta, você está nessa, e essa afunda, você não nada. Aí você morre, entre aspas. Mas é muito raro acontecer, todo personagem tem algum poder que vai ajudar de alguma maneira, você está sempre com uma carta que ajuda, e é fácil você dizer, não, na verdade você nada esses 2, 3 tiles. Quando acontece alguma coisa para acabar o jogo, geralmente é com os 4 jogadores, sim. O Arkham Horror tem eliminação de jogador, como a gente já falou, só no finalzinho, se você não conseguir impedir que o grande antigo se levantasse, ele se levanta e ele começa a atacar. Mas aí é muito comum você conseguir vencer o jogo. Você começou com 4 jogadores, né? O grande antigo se levantou, ali você já sabe que o jogo vai durar mais 10 minutos no máximo. E é muito comum. Tô com 4 jogadores, um morre ou 2 morrem, assim, no finalzinho, assim, sabe? 2 rounds antes de acabar, alguém morre. Mas morre tão perto do final, e é o momento do jogo em que você tá tão nervoso, né, que o Yig já tá correndo atrás de você e você tá olhando para trás e atirando, né, que você fica em volta, né. E o Elder Sign? O Elder Sign, ele não tem eliminação de jogador, é da mesma coisa, se acontece alguma coisa que o seu personagem morre, você simplesmente vai na caixa e pega outro. Né? Como é um jogo que eu não recomendo que você jogue de jeito nenhum com mais do que 4 jogadores, está escrito na caixa de 1 a 8, ignora, risca e escreve de 1 a 4. E como tem uns 20 personagens, e já aconteceu em jogos em que eu joguei em que um ou outro jogador já morreu 2 vezes, né? Não tem eliminação de jogador de verdade, não. Mesmo, acho que tablet tem. É? Na versão de tablet tu joga com 4 jogadores, não mais nem menos, é 4 jogadores sempre, e morreu, perdeu o jogador, acabou e tu tá jogando com 3. Normalmente quando morre o primeiro é o prenúncio para acabar o jogo. Jogador não, né? Personagem, porque você joga sozinho esse jogo, né? Mas dá pra jogar passando o tablet de um lado pro outro. Se tu não tem um jogo, vale a pena. Bom, esses são os jogos cooperativos com eliminação de jogador que eu tenho. Você tem mais algum cooperativo com eliminação de jogador aí? Para começar, eu acho que já tem muito pouco jogo cooperativo, menos ainda que tem eliminação de player. Não é uma coisa... Warcraft é um, se eu não me engano. Só que ele é cooperativo de time, né? Então ele é cooperativo e competitivo ao mesmo tempo. Exato. É cooperativo de time. É um time contra outro e tu joga com um personagem. Se ele morrer, acabou o jogo. Eu acho que tu tem como reviver o personagem. Não, tá, esquece. Um jogo de fantasia, né? Tem que ter Cast Resurrection. Bom, então vamos agora para os competitivos, então. Os jogos competitivos com eliminação de jogador. Então eu vou falar do que eu já mostrei aqui para você, que é o Age of Conan, The Strategy Board Game. Esse é um jogo que não sai com muita frequência da minha prateleira, porque eu tenho amigos que adoram, amam de paixão esse jogo, e tenho amigos que detestam, falam que é um war com esteroides. Ele é mesmo. Hã? Conan? E a mecânica dele é um War bem feito. Se o War fosse bom desse jeito, eu nunca teria parado de jogar. Ele tem eliminação de jogador numa situação muito específica. O jogo é jogado em 3 eras. Cada era são 4 aventuras do Conan. O Conan fica andando pelo tabuleiro, geralmente te atrapalhando, às vezes te ajudando. Se você consegue ser o Conan player, que a cada aventura do Conan, você faz um leilão para ver quem é que vai ser,
Quem é que vai controlar o Conan? Controlar entre aspas. Isso quer dizer que se o Conan estiver na sua província, ou numa província que você estiver atacando, você rola um dado a mais, e no dado que tem a espadinha, conta como 2 acertos. O Conan está do seu lado, ele funciona como um exército inteiro. Se você vai atacar uma província, você não é o Conan player, você vai atacar uma província que tem o Conan, a província rola um dado a mais, a espadinha tem considera 2 acertos. E no final da Terceira Era, porque assim, você pode tentar coroar o Conan no final do jogo. O jogo é daqueles tipos que tem uma pista de contagem de pontos embaixo do tabuleiro. Assim. O tabuleiro é muito bonito, e embaixo tem a contagem de Empire Points. Então, no final, na última era, que é a Terceira Era, você pode tentar coroar o Conan. São condições muito específicas. O Conan, você tem que ser o Conan player. O Conan tem que estar no seu reino, ou seja, no seu território inicial, e aí você declara que você vai tentar coroar o Conan. Não precisa esperar. Começou a Terceira Era, se tá desse jeito, não tem que esperar as 4 aventuras do Conan nem nada. E aí, ao longo do jogo, você vai colecionando Adventure Tokens. Por onde o Conan passa, você pega. Se você consegue pegar, você pega um tokenzinho, que é monstro, mulheres ou tesouro. Basicamente as coisas que o Conan acumula, né, ao longo de suas aventuras. E aí você decide que você quer coroar o Conan, então você tem que escolher um desses, que você secretamente colecionou ali, você vai escolher o que você tem mais, e você vai falar, eu estou escolhendo então aqui monstros. E aí todos os jogadores vão revelar, e você precisa ter mais daqueles tokens, de valor, né, o valor dentro do token, mais do que todos os jogadores juntos. Se você conseguir fazer isso, você coroa Conan, o rei do seu império, ele te dá mais 5 pontos ou mais 3 pontos, e tem certas coisas que o jogo acaba naquele instante, o jogo se encerra, e aí todo mundo faz a contagem de pontos final. Só que se você coroou o Conan, tem coisas que se você está em primeiro lugar você pontua, se você não está em primeiro lugar ninguém pontua. E aí não garante o sucesso do jogo, né, a sua vitória, porque já aconteceu, a minha mulher, por exemplo, coroou o Conan, não, foi o contrário, eu coroei o Conan e ela ganhou. Porque ela fez muito mais ponto, independente de eu ganhar ponto nesses lugares ou não. Ela tinha feito muito ponto previamente. A eliminação de jogador acontece aí. Se você tentar coroar o Conan, você mostra os Adventure Tokens e você não tem mais do que os outros jogadores, o livro, inclusive, o manual, inclusive, você perde o jogo se encerra automaticamente, você perde, você não conta seus pontos, só os outros jogadores contam os pontos e vê quem ganha. O manual até fala assim, Conan mocks you, kills your king and disappears in the wild, sabe? Tipo, Conan mata o seu rei e vai embora. Quer dizer, você tá morto. Você é eliminado do jogo porque o Conan te matou. Mas de qualquer forma o jogo acaba, né? Então, o que é interessante... Me lembra aquela finaleira do jogo da vida que tu chega, tu pode tentar ficar milionário ou seguir pra contagem final. Não sei se tu lembra. Sim. E nunca dava certo. Nunca dava certo. Não sei o que aquela mecânica estava fazendo lá. E você, jogos competitivos, outro jogo competitivo com eliminação de jogador que você tem aí? Acho que eu já falei alguma vez aqui pra ti. The Epic Spell Wars of the Battle Wizard Duel the Mount School's Fire. Nossa, que horror! Cara, esse jogo é divertidíssimo. Ele seria. Não pode dizer que ele é um card game, porque ele tem bastante coisa fora as cartas. Ele é um jogo de duelo de magos. Ele vem até o Mount School's Fire, que tu coloca em cima da mesa, não serve pra nada. Aí tu seleciona tu escolhe um mago entre vários. Na verdade não tem diferença nenhuma entre um mago e outro. É só uns nomes esquisitos. Nossa, esse jogo parece que foi feito em 1982. Cara, esse jogo foi feito assim, ó, de um estilo de avacalhação imensa. E ele consegue ser muito avacalhado. E ele é muito divertido. É divertidíssimo. Quando eu levei pra jogar com o pessoal que eu jogo lá em Santa Maria, eles olharam assim, deve ser aquele jogo idiota, que não tem nem graça nenhuma. Deu 20 minutos, vamos jogar mais uma partida, vamos jogar de novo, só queria jogar esse aqui. Qual é a ideia dele? Tu tem que matar os outros magos. Para fazer isso, tu junta cartas de feitiços. Então os feitiços são feitos de 3 tipos de carta. É uma origem do poder, um intermediário e um final. E cada uma delas tem um efeito completamente diferente. E o alvo também é diferente. O alvo, de vez em quando, é randomizado, de vez em quando é o player que tem mais ponto de vida, de vez em quando é o... Então tu vai montando umas bizarrice de magia e vai detonando todo mundo na mesa. E quando alguém morre, essa é a parte interessante que eu acho nele,
Porque o jogo é feito para não jogar uma partida. Uma partida demora 20, 25, 30 minutos no máximo. O jogo é feito para te jogar. Quem conseguir ganhar 3 vezes, ganha o jogo. Então, pelo menos acontece umas 5 ou 6 partidas disso aí. Tu fica uma tarde inteira brincando. E quando tu morre, a cada turno que tu não participou, tu vai ganhando uma carta de mago morto. Tu vai colecionando essas cartas e no próximo jogo tu vira todas as cartas e tudo que tu ganhou nas cartas tu começa mais. Ou seja, o cara que morreu rapidamente no jogo anterior vai começar muito melhor que os outros. Enquanto o cara que morreu por último, vamos dizer assim, é o que mais se ferrou. Então, ele tem uma tentativa de equilibrar o jogo. Exatamente, equilibra muito bem, porque tu começa com um artefatozinho, ou com um poderzinho a mais, ou uma carta a mais na mão, e isso faz toda a diferença do jogo. Assim, ele é bem divertido por causa disso. O que complica é que de vez em quando, para te conseguir juntar os 3 tokens, se tiver 4 ou 5 players jogando, vai à tarde e à noite, porque tu não consegue juntar, porque sempre tá ganhando um diferente que não ganhou antes. Saquei. Então o jogo em que eliminação de jogador é divertido. Exatamente. Bom, eu tenho um jogo aqui que eliminação de jogador é divertido para os outros, para quem ainda está na mesa, que é o Shadowhunters. Ele é um jogo japonês, na verdade. Essa edição que eu tenho aqui é da Z-Man Games, que é a edição em inglês, né? Essa edição que eu tenho já vem com a expansão. A Z-Man Games ele lançou o jogo, e aí lançou uma expansão que vem mais personagens e modificava algumas cartas lá que estavam desequilibradas. E assim, acertaram algumas cartas. E essa edição que eu tenho aqui vem já com a expansão e com as cartas corrigidas. E ele tem versão de jogador porque o jogo você é secreto, né? Sua personalidade, seu personagem é secreto. Nenhum dos outros jogadores em volta da mesa sabe quem você é. E a parte divertida do jogo é você tentar adivinhar. No jogo de 5 pessoas, você vai ter 2 Shadows, 2 Hunters e um neutro, um civil. Então o seu objetivo é tentar descobrir se é Shadow, você tem que descobrir quem é o outro Shadow, que é o seu aliado, e quem são os outros Hunters, que é quem você quer matar. Os Hunters vice-versa, para o neutro depende do seu objetivo lá. Tem o objetivo de neutro, que é coletar certos itens. Tem o objetivo de neutro, que é sobreviver. O objetivo de neutro é morrer primeiro, né? Então os neutros não são meio o evento aleatório do jogo, assim. Então você tem que ficar tentando descobrir, através de cartinhas que você dá assim. Se você for Shadow Hunter, você toma 1 de dano ou me dá um item, são umas coisas assim. E o jogo favorece você a não usar, porque assim, cada personagem tem um poder. E quanto mais fraco o personagem, mais poderoso é o poder dele. Quanto mais ponto de vida você tiver, mais fraquinho é o seu poder. É isso mesmo. E é um jogo bem desequilibrado, mas se você usar o poder especial do seu personagem, tem que revelar quem você é. E aí todo mundo sabe. E todo jogo que eu jogo sempre tem alguém que fala assim, cansei, e revela. Esse cara morre, porque, né, agora todo mundo sabe. Aí ele fica bravo com outro cara quando acaba o jogo e é revelado. Pô, mas você era o outro Shadow, você tinha que ter me ajudado. Eu falei, você acha que sou louco? Você se revelou, tem mais é que ficar quieto mesmo, porque senão os caras descobrem que eu que sou o outro Shadow, sabe? Então você ri muito de quem foi eliminado, porque geralmente é por causa de alguma besteira. Ou então acontece direto de você interpretou errado, porque assim, você tem que ficar de olho nas cartas trocadas pelos outros jogadores. Tipo assim, você tá me atacando, de repente acontece alguma coisa que você me mostra uma carta, ou eu te mostro uma carta, você para de me atacar. O jogador que tá ali à minha esquerda, ele tem que ficar de olho, porque assim, pera um pouquinho, por que o Fabiano parou de atacar o Marcelo? E começou a atacar fulano que ele não atacava antes? Se você prestar atenção, você começa a identificar quem que é quem. Mas se você comete um erro de lógica, se você, né, interpreta do jeito errado, e acontece direto, eu sou um Shadow, e eu fico atacando outro Shadow direto, e o outro Shadow não pode falar nada, mesmo que ele tenha adivinhado quem sou eu, né, ele não pode falar nada porque se ele se revela, ou às vezes acontece assim, esse cara tá me atacando demais, esse cara deve ser Hunter. E não era, esses dois eram Shadows, e aí um morre assim, mas você era Shadow, sabe? E você morre de rir, sabe? Toda vez que alguém é eliminado do jogo. Como é um jogo rapidinho, né? A partida dura meia hora, não tem muito problema, sabe? Mas é um jogo que precisa de muito esportiva, porque se você morreu é porque você fez besteira, ou porque alguém acha, tipo assim, alguém fez besteira achando que você era uma coisa que você não era. Então a eliminação de jogador nesse jogo é engraçado. É aquele tipo de jogo que tu não faz amigos, tu faz inimigos na mesa. Verdade. Ou você tem que jogar com família. Complicado. O que mais você tem aí de jogos competitivos com eliminação de jogador? Não, eu tenho, mas eu não vou puxar a caixa, que é a caixa gigantesca, que é o StarCraft. Esse foi um dos que eu comprei depois. E é, como tu disse, do Age of Conan. Ele é um War.
Não tem brinquedo aqui, o negócio é guerra, 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 e eliminação de player é a melhor coisa da face da Terra, porque tu elimina um desgraçado que tá te incomodando. O objetivo do jogo é tu conseguir pontos de vitória, e através de ficar em planetas que dão pontos de vitória. Os planetas eles dão mineral, gás, que são o que tu usa como recurso, e pontos de vitória. Então tu tem que tentar segurar o máximo possível de pontos de vitória nas tuas bases, ou ficar segurando esses pontos até tu ganhar 15 para poder ganhar o jogo. E sempre tem um no meio para te atrapalhar. Então assim, ó, a eliminação de player é que nem War. Se não passou 15 minutos, vai até o final do jogo e ninguém vai se matar. É difícil. A não ser que tenha um muito bom em cima de um ruim. Tu tava falando de War, que nos primeiros 15 minutos sobra só 2 ou 3, tu não jogou com a minha mãe e com o meu padrinho. Noites inteiras jogando War, eu acordava, eu tinha uns 11 anos, acordava, chegava na sala, sabe aquele monte de pecinha em cima de Vladivostok, assim, ó. São 80 contra 40, noite inteira, assim. E o StarCraft, diferente disso, ele tem um número máximo de miniaturas. Então tu não consegue expandir demais sem variar muito teu exército, que daí tu perde força quando tu varia teu exército. Mas eliminação de player é uma coisa crucial para te poder jogar. É legal, eu não sabia que esse jogo existia, eu não sabia que tinha um jogo do StarCraft. Legal, é bom saber. Não tem mais. Acabou a licença Acabou a licença da Blizzard com a Fantasy Flight. Mas dá pra achar essas coisas. Dá pra achar essas coisas no eBay. Acho sim. Bom, o meu último jogo aqui, uma coisa que eu tô observando aqui, a pessoa que tá ouvindo isso como podcast, nós gravamos isso aqui pelo Hangouts, né? Tem esse vídeo lá no YouTube. Eu preciso aprender a rir fora do microfone, porque você tá falando, aí eu dou uma risada assim, haha, né? Ou puxo o ar assim, a câmera do Hangouts passa pra mim. E aí fica eu olhando que nem bobo assim pra câmera enquanto você tá falando, sabe? Tipo, aprender a rir fora, né? Rir fora do Hangouts, assim. Este é o meu último... Fabiano? Fabiano sumiu. Você foi embora, tipo, tá chato. Talismã. Esse é legal. Fala dele então, já que você pegou ele primeiro aí. Talismã é um jogo completamente randômico. Se tu não gosta de jogo randômico, tu vai odiar isso aqui, porque tu caminha, pra te andar no jogo, tu tem que rolar dado, pra ver o número de casas. Cada vez que tu cai numa casa, tu puxa uma carta que pode ser uma coisa completamente, que normalmente é uma coisa completamente aleatória. Então assim, ó, ele é divertidíssimo porque tu ferra os outros players. O objetivo do jogo é tu conseguir a coroa, pra controlar, a coroa da magia, se não me engano que eles chamam, pra te controlar todos os outros jogadores. Então tu cruza por o tabuleiro dele é grandão, então tu cruza pela área de fora até conseguir entrar na área de dentro, para depois fazer as últimas quests e chegar na torre. E é os caras se matando o tempo todo. O que um puder fazer para ferrar o outro, ele faz. E tipo assim, os magos puxam magias randômicas num deck de magia, tipo, vou ganhar 3 magias, 1, 2, 3. Nem sabe o que tem. A cada vez que diz, quer saber, eu vou criar um monstro aqui só pra te ferrar. Pra mim poder gastar essa magia podre que eu não vou usar pra nada e pegar uma outra. E assim, ó, eliminação de player é direto. Só que ele tem o mesmo problema do Arcão Horror. Quando elimina um player, enquanto um não estiver na área final do jogo, se eliminar o player, ele tem direito de entrar de novo e começar com outro personagem novo. Só que normalmente o pessoal que eu jogo, eles não querem. Morreu a primeira vez, pega uma raiva e fala assim, vou jogar videogame que eu não aguento mais. Mas fora isso, o jogo é divertido porque ele é muito randômico. Ele é divertido pelo random mesmo. Uhum. Se o fator aleatório do jogo foi inserido de propósito e foi pensado como parte da mecânica, não fica chato, fica divertido, né? Acho que não, Marcelo, pelo seguinte, ele já está na 4ª edição, dá para ver o mapa aqui, ó, tem as áreas dele, ele está na 4ª edição e a mecânica é a mesma desde a primeira. Sabe? A mecânica é a mesma de rolar dado, de carta. A única coisa que a Fantasy Flight fez na 4ª edição agora foi incluir fichas de, tipo, pontos de ação. Cada personagem tem um número de pontos de ação que ele pode usar para rerolar o dado. Para ver se tira um pouquinho da aleatoriedade, que não muda nada no final das contas. E eles modificaram também para fazer parte, o Talismã fazer parte do universo do Battlelore, como é que chama aquele outro? Rune Lords, né? Tudo Descent, tá tudo no mesmo mundo, né? Não sabia disso. Fantasy Flight gosta de fazer isso. Ele compra mecânicas, tipo assim, comprou o Netrunner da Wizards of the Coast e jogou ele dentro do universo Android, né? Tem 3 jogos no universo Android, meio que para fazer essa brincadeirinha assim de Eu acho que é o melhor jogo do universo Android, né? Porque eu odiei Android.
Então, o jogo Android, ele não é muito bom, não. É daquele tipo de jogo, parece que foi o Ryan Knizia que desenvolveu, porque a ideia que dá é que o tema foi colocado nos últimos estágios de desenvolvimento do jogo. O jogo estava quase pronto para lançar, alguém olhou, mas essa caixa branca de putz, esquecemos do tema, sabe? Mas o Netrunner é muito bom. E o outro também, o Infiltration, que ele é competitivo. Aquele é legal, é legal. Eu não cheguei a jogar ele, eu fiz só as reportagens sobre ele. Bom, meu último jogo aqui, que tem eliminação de jogador, eu deixei ele por último. Primeiro porque, como a caixa é alta, fica na parte mais baixa do minha estante, que é onde cabe. E segundo porque foi o único jogo em que eu fiz uma house rule para modificar a eliminação de jogador. E se você olhar no Board Game Geek, o pessoal fala desse jogo aqui, eles dão a mesma sugestão. Chama-se Batu, Storm of the Horse Lords. É de uma empresa chamada Red Juggernaut, que não existe mais. Essa empresa lançou 2 jogos e morreu, assim, tipo... lançou os 2 jogos em 2007, ela foi na Gen Con em 2008, mostrou um terceiro jogo, chamado Mastaba, é um jogo bem abstrato, inspirado no Egito Antigo. A empresa sumiu, desapareceu, eu entrei em contato com um cara que fez um trabalho para eles, e o cara falou, não, ela não existe mais, esquece. E eu acho que essa empresa... Não, é verdade, a empresa durou 2 anos, mas é um jogo muito bom. É um jogo simples, você vê que a qualidade do material não é lá essas coisas, tá muito fora do que uma Fantasy Flight consegue fazer, sabe? O jogo, em termos de qualidade de material, é quase amadora, mas a arte é linda, o jogo é incrivelmente criativo e é o jogo que mais sai. Metade das vezes que vem alguém aqui jogar em casa, eles falam, vamos jogar Batu. A primeira coisa que sai da boca deles, se eu deixar escolher, vamos jogar Batu. É um jogo para 1, 2, 3, para 2, 3 ou 4 pessoas. Realmente não faz diferença se for 2, 3 ou 4 pessoas, o jogo funciona do mesmo jeito. É uma cidade. É um jogo que se passa no universo de fantasia deles, que eles vão lançar todos os jogos deles nesse universo. Que é o mundo de Terrace. E esses caras aqui, esses Horse Lords, eles são uma mistura de mongóis com índios americanos, assim. E eles têm um ritual lá que quando morre o Khan, para eleger um novo Khan, as hordas diferentes cercam uma cidade do inimigo, que é Roma, que é tipo um império romano de fantasia, assim. E você invade essa cidade com os seus cavaleiros. Você tem um tanto, eu acho que vem 25 pecinhas de cavaleiro, só que cada horda só pode ter 8, então você divide as suas hordas, né? Você chega a um ponto, você tem 4, 5, 6 exércitos diferentes espalhados pela cidade. E o tabuleiro ele é montado aleatoriamente, são várias peças diferentes que você deixa aqui para baixo, e cada jogador põe um pedaço. Você só tem 3 pedaços que são obrigatórios, são os 3 tiles que têm que ser descobertos para revelar pro jogo encerrar, né? O jogo encerra quando 3 tiles são dominados por 3 jogadores diferentes, o mesmo jogador não faz diferença. E você vai andando e você vai revelando esses tiles. São muito criativos, as ilustrações são muito legais, a mecânica é elegante pra caramba, simples de tudo, sabe? Não tem complexidade nenhuma. É o outro extremo do Age of Conan. O Age of Conan é super complicado, esse é o outro extremo, assim, na mesma veia, né? E ele tem eliminação de jogador porque você começa nas muralhas da cidade, depois você entra na cidade que tem um city tiles que você fez. Cada jogador começa de um lado diferente, e você acaba se encontrando, né? Mas você acaba passando mais tempo rolando contra os defensores da cidade, que é um nível de dificuldade que tem cada tile, do que contra o jogador mesmo. Não é muito, o jogo não favorece muito você atacar outra horda, porque é preferível você ficar andando e atacando tiles a serem descobertos. Se por algum motivo você se vê sem cavaleiro algum, em algumas situações você não pode evitar, porque tem uma carta na mesa que diz que não pode ter retreat. Retreat é retroceder. Retroceder, retirada, né? E aí você não tem jeito, você tem que rolar, você dá azar, pum, acabou, você não tem mais sua horda, morreu. Você está fora do jogo pelas regras do jogo, você tem que ficar lá sentado, de braços cruzados, vendo os outros jogarem. Todo mundo sugere no Board Game Geek, e eu fiz isso também, quando eu joguei o jogo pela primeira vez, a primeira coisa que eu e a minha mulher fizemos, eu olhei assim, pô, mas que sacanagem. A coisa mais fácil do mundo é você começar de novo onde você entrou. Porque querendo ou não, aquele lugar em que você entrou, nas muralhas, continua sendo seu, porque você põe uma bandeirinha, sabe? Não tem como... Então, é só você começar de novo. Você vai começar com 6 hordas, você vai atrasar pra caramba, porque você vai ter que meio que começar de novo, né? Mas não precisa ter eliminação de jogador. Não precisa usar as regras, não. É muito fácil não ter eliminação de jogador. Apesar de que oficialmente tem, por isso que está nesse episódio. Eu comprei ele em saldão. Eu paguei R$6,90 nele. Tem uma expansão. O único outro jogo que eles lançaram foi uma expansão para esse jogo, que vem mais tiles e mais cartas. Eu vou dar uma olhadinha, me pareceu interessante.
Eu acho que até hoje você encontra ele super barato. Se for no Miniature Market, por exemplo, ele deve estar $10 ou $12, sabe? Ele é bem barato. E eu vou fazer um vídeo dele, talvez vai levar alguns meses ainda, mas se você se interessou, dá uma olhada, tem vídeo, entra no Board Game Geek, algumas pessoas já fizeram vídeo para mostrar o jogo, e vê se você se interessa. Porque é o tipo de jogo que não vai ser reeditado nunca. Bom, a não ser que uma Fantasy Flight Games da vida compre ele, né? Relance. Do Talismã e do Battle Lore e do... Troca a horda por orcs. Bom, você tem mais algum jogo aí? Eu acho que no tema não mais. Já foram todos. Eu não tenho muitos jogos, né? Sabe disso? Ultimamente estou comprando só euro, então. E euro não se enquadra nesse hangout. Né? Jogos europeus raramente tem missão de jogador. A não ser que sejam feitos pelo Ryan Knitz para Fantasy Flight Games. Uma coisa que eu acabei não falando, cara, é que o primeiro jogo do Senhor dos Anéis, ele tem um fator aleatório monstruoso. A randomização do jogo, assim, é estratosférica, sabe? Você não faz nada. A estratégia que você tem para minimizar um pouco a sorte é a única coisa que você consegue fazer, porque o jogo é muito, muito aleatório, sabe? E difícil. Bom, então nós vamos encerrar por aqui. Eu estava dando uma olhada aqui, eu me lembrava de ter falado com você uma coisa. Aquela vez que nós falamos sobre um assunto parecido, que foi Da morte? Foi no episódio sobre morte, que eu entrevistei várias pessoas, como é que eles lidam com morte na mesa de jogo. Eu falei, bom, vou falar com o Fabiano pra gente falar sobre o jogo de tabuleiro, ficar um episódio sobre os RPG. E nós gravamos. E na edição daquele episódio, eu vou colocar o link na show notes, na edição daquele episódio ficou de fora. O pedaço que nós gravamos ficou de fora. Eu esqueci de acrescentar no episódio. Tá certo. Tu tem gravado ainda. Não, tá salvo aqui. Eu cheguei a editar. Só que por algum motivo eu esqueci de colocar na edição. Não é que não deu tempo nem nada. O episódio podia ter colocado aquilo, mas esqueci. Aproveite a falha, provavelmente a gente deve ter falado dos mesmos jogos, mostrado as mesmas caixas e tudo. De qualquer forma, eu vou colocar, nós estamos encerrando o episódio agora, eu vou colocar como vozes de fundo esses, não lembro quanto tempo foi que a gente falou, 10 minutos, 20 minutos, não foi muito não. Hã? 15 minutos eu acho que foi. Eu vou colocar como voz de fundo, para ficar para a posteridade. E nós ficamos por aqui com o episódio 188 do Voz da Terceira Terra. Muito obrigado, Fabiano. Foi divertido falar com você de novo. Vamos fazer isso mais vezes. Com certeza. Antes que acabe, né? Tudo bem que depois que acabar, não acaba mesmo, né? Começa outra coisa nova. Eu vou continuar falando de RPG em algum outro podcast. Vou continuar gravando outros podcasts. Eu vou encerrar isso aqui e vou dar como o ciclo como encerrado, né? Ao invés de deixar ele morrer. Certo. Então tá, foi um prazer. Beleza. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Até a próxima.